Velocidade. Essa é a marca registrada do nosso tempo. Cada vez mais ela vai sendo acelerada, mudando a nossa percepção do que existe e do que podemos fazer. Essa velocidade das mudanças, muitas vezes, não nos deixa ver o momento de mudar. E na paisagem dos negócios, isso quase sempre é fatal. A velocidade com que novas descobertas são feitas, convertidas em bens e serviços e colocadas ao alcance de nossas mãos, torna cada vez maior a distância que separa passado e presente e aproxima, de forma assustadora, o presente do futuro. Vivemos um tempo em que não basta mudar de vez em quando. É preciso mudar sempre. A mudança é constante e veloz. Mudar, e mudar rápido. Esse é o desafio permanente no mundo dos negócios de hoje. E a grande questão é como fazer a mudança. Bem, na verdade, a questão é mais ampla ainda. É preciso criar uma empresa voltada para a mudança, com respostas rápidas que gerem resultados globais para a organização. E isso se torna possível com a aplicação do Change Management, o gerenciamento permanente das necessidades de mudança. Change Management pode ser definido como o processo de alinhamento da cultura e das pessoas de uma organização às mudanças impostas pelo mundo externo, por sistemas, por tecnologias e por processo. Somente esse alinhamento vai fazer com que as pessoas se comprometam com as mudanças, somente ele vai demonstrar níveis de mensuração de resultado e de desempenho e somente ele vai preparar pessoas e organização a atingir patamares cada vez maiores de desempenho. Porque assim como na vida, nas empresas também somente a mudança é permanente. Se gerenciar a mudança é um processo permanente, é fundamental o comprometimento das pessoas da organização com as mudanças. É preciso que toda empresa fale a mesma língua, tenha a mesma visão do todo, do conjunto. Só assim é possível descobrir o que mudar, por que mudar, onde mudar e quando mudar. Essa é a missão do Change Management, gerenciar tecnologias e pessoas para que a organização obtenha resultados. O Change Management prepara a empresa para a mudança, viabilizando a utilização das mais modernas ferramentas do gerenciamento. As 4 principais ferramentas utilizadas pelas empresas mais bem-sucedidas para promover as mudanças são o BPR, Business Process Reengineering, ou reengenharia, o Benchmarking, o TQM, Total Quality Management, e o ABC, Activity Based Costing. Vamos conhecer agora cada uma dessas ferramentas através de suas aplicações práticas em algumas das melhores empresas brasileiras. Repensar toda a empresa, redesenhar de forma racional seus processos para obter resultados de qualidade, produtividade e competitividade. Com estes objetivos, a RMB, Refinações de Milho Brasil, aplicou a reengenharia para fazer uma mudança de porte. Com marcas tradicionais como a centenária Maizena, a maionese Hellmann's e os caldos Knorr, a RMB viu no início dos anos 90 ameaçada a sua posição de liderança nos mercados em que atua. Para sair na frente da concorrência e obter vantagem competitiva, ela decidiu partir do zero. Com a reengenharia, a RMB redesenhou os seus processos comerciais e promoveu uma mudança radical que atingiu toda a empresa. Nós estamos envolvidos num processo em que a gente quer ser a melhor empresa de alimentos do mercado brasileiro. Então, para ser a melhor empresa do mercado brasileiro de alimentos, nós tínhamos que estar avante da nossa concorrência. Então, esse foi o processo de realmente fazer essa destruição criativa, de começar do zero e pensar como deveria ser a organização nossa. Como é que deveria ser esse processo comercial? Qual seria o ótimo do processo comercial? Independente do nosso aprendizado, dos 40 anos de empresa ou qualquer coisa assim, como nós sempre fizemos, esquecendo isso. Como é que ele poderia ser? Qual seria o ótimo? Então essa procura pelo ótimo que nós estamos fazendo. Foi isso que deu origem a tudo. À procura do ótimo, a RMB aplicou a reengenharia. Redesenhou o seu negócio através da focalização na melhoria do que considerou os pontos críticos em seus processos. Como uma empresa de produtos de consumo de massa, a RMB percebeu que para ter vantagem competitiva num mercado que muda sempre e de forma rápida, ela precisava, antes de tudo, ser ágil. Com a reengenharia,
ela descobriu que os principais processos críticos envolviam a integração da área comercial com as áreas de produção, planejamento, logística e distribuição. A empresa agiu com a certeza de que nada é sagrado. A colocação de nada é sagrado é uma colocação correta, porque as estruturas organizacionais normalmente são montadas em base de silos, né? Essa é uma metáfora que se usa e eu acho que ela descreve muito bem. Por que é um silo? Um departamento, por exemplo, de vendas é um silo. A figura do silo é porque ele é grande, ele é enorme, profundo, tem uma estrutura grande, né? Bem aprofundada, e é escuro. Para quem está de fora não sabe o que tem dentro. Então os departamentos de uma empresa normalmente são silos, são estanques. Só que a realidade não é assim, a realidade é um sistema. Então quando você vende um produto, por exemplo, existe uma interação de N departamentos, desde o departamento financeiro, compras, planejamento, produção, logística, distribuição, faturamento e recebimento. Então isso é um processo. Então a visão de quebrar esses tabus é você olhar a organização não pelos departamentos, que é uma estrutura organizacional tipo Taylor e Fayol, criada nos anos de 1800 e alguma coisa, para ter uma visão da empresa por processo. E foi o tabu que eu acho que a empresa quebrou aqui. Para implantar as mudanças, a RMB adotou um instrumento fundamental da reengenharia, o gerenciamento da informação. E aí, a informática torna-se essencial para o sucesso da mudança. Quando as informações começaram a chegar, é que nós descobrimos que dos 5 mil pontos ou 8 mil pontos de venda que a gente atendia, os 2.500 representavam 90% da venda. Então tinha um batalhão de gente com o carro da companhia andando na rua para não vender nada e me trazendo um custo de selling altíssimo. A partir do momento que nós tivemos o S400, informatizamos toda a área de vendas, a área comercial, as informações começaram a vir rapidamente. Hoje nós gerenciamos. No passado a gente vendia. O alinhamento das pessoas com a mudança é o outro alicerce fundamental da reengenharia. Na RMB, o engajamento das pessoas no redesenho do negócio da empresa exigiu novos investimentos. Em geral, as pessoas elas procuram resistir a qualquer mudança de processo. Isso é da natureza humana. O que nós procuramos fazer é investir muito, e grande parte de todo o investimento que nós fizemos nesse processo todo foi em treinamento e educação das pessoas. Um trabalho de dia a dia, de levar os benefícios, o que essa mudança traria de grandioso para a empresa, para o negócio da empresa, mostrar para ela o todo, como que esse processo alterava todas as áreas da companhia e tentar criar a mentalidade de que mudança é algo agradável, bom. Um dos grandes desafios que a fábrica enfrentou, que ela assumiu para si, foi que a companhia faturasse uma certa quantidade de produto num determinado mês. Quer dizer, isso é um desafio que nunca tinha sido encarado pelo pessoal da área de produção. A resposta foi excelente, eles cumpriram totalmente os objetivos. Nós, por 2 ou 3 meses seguidos, batemos recorde de produção, ganhamos mercado. Com a reengenharia, a Refinações de Milho Brasil está atingindo seu maior objetivo, agilidade para ter vantagem competitiva. Reduziu de 1 ano para 6 meses o tempo despendido para desenvolvimento e lançamento de novos produtos. Reduziu o lead time de 26 dias para menos de 1 semana. E antes da reengenharia, a Refinações atendia no mês 70% dos pedidos. Hoje, ela atende 98% deles dentro do mês. Utilizando toda a tecnologia da gestão moderna, a reengenharia vai além da obtenção de resultados numéricos. Ela atinge o coração das empresas. Ela atinge as pessoas, criando novas formas de trabalho. Na ABB, a Zéia Brown Boveri, a reengenharia chegou à empresa com uma necessidade gerada pelo Programa de Qualidade Total. Subsidiária da líder mundial na engenharia da energia, a ABB brasileira seguiu à risca o receituário dos programas de qualidade total. O foco integral na satisfação do cliente. Mas no meio do caminho, a empresa descobriu que para atingir a excelência, ela precisava dar um salto qualitativo nos seus processos operacionais. A partir de 1990, o Total Quality Management gerou a necessidade de uma reengenharia na ABB. Resultado, ela cortou atividades secundárias
expandiu-se para novas áreas, descentralizou a gestão e investiu em produtividade. Viramos essa empresa de dentro para fora e procurando melhorar a forma de trabalhar, questionando, quer dizer, qual é o nosso negócio? Foi a primeira pergunta. Isso para cada uma das áreas, das divisões da empresa. O que a gente faz? O que nós fazemos aqui nessa empresa? E perguntar para a organização, pegamos aí uma seção transversal da organização, o que funciona nessa empresa, do seu ponto de vista de organização? Você está satisfeito? Você foi bem treinado para isso? Tem alguém ouvindo o que você está falando, está sugerindo? E todo tipo de pergunta nesse sentido, se a organização funcionava bem. Perguntamos para o nosso próprio pessoal, e o processo? Nós estamos fabricando isso bem? Não tem uma maneira mais clara, mais fácil de fabricar isso que a gente fabrica aqui? Perguntamos para os nossos fornecedores, o que vocês acham dessa empresa que vocês estão atendendo aqui? Ela funciona direito? Nós entendemos, você teve sugestões ou alguma coisa para melhorar e foi ouvido? E perguntamos ao cliente lá fora, o que vocês acham? Vocês entendem essa empresa grande que está aqui? E, na verdade, atrás desse quatro conjunto de respostas, dessas 4 vozes que nós chamamos, nós montamos um diagnóstico da empresa, dizer, olha, nós somos assim, quer reconheçamos ou não, é assim que nós somos, é assim que nos veem. E a partir daí, então, foi feito um trabalho de aonde eu posso melhorar e como eu posso melhorar. E foi uma revolução. Eu nunca tinha visto uma organização ser montada pelos funcionários. Quer dizer, nós fizemos um organograma diferente para muitas das nossas operações. Mudamos um grupo para cá, um grupo para lá, tira o gerente, muda. Nós reorganizamos a empresa em células. Nós não temos mais operação funcional. Nós temos uma célula, por exemplo, transformadores. Tem lá 2 engenheiros de venda, tem um engenheiro de projeto, tem um homem financeiro, um homem de administração de contratos. E ele toma conta, esse grupo, nós temos 5 ou 6 células, este grupo toma conta de determinados mercados. Mudar layout, nós transferimos uma fábrica de um lugar para outro. Nós compramos equipamento para melhorar a eficiência, nós fechamos, nós passamos a fazer fora muitas coisas que a gente fazia aqui, a partir de sugestões dos próprios funcionários. Então, foi um negócio bastante profundo, a ponto de chegarmos num nível que dizia, olha, agora não dá para ir mais além se eu não mudar a cabeça das pessoas, porque nem todos estão entendendo onde a gente quer chegar. Então, esse programa inicial, que foi um programa de olhar para as técnicas de fabricação, para as máquinas, passamos a olhar as pessoas e trabalhar com a atitude das pessoas. Para mudar o comportamento e a atitude das pessoas que trabalham com ela, a ABB implantou um sistema de total transparência nas informações sobre os resultados da empresa, com a publicação periódica de balanços internos. Um sistema para balizar outra inovação. Através da concessão de bônus, o funcionário tem uma compensação financeira de acordo com os resultados atingidos. Mas o ponto fundamental foi mudar a forma de gerenciar as pessoas. Nós montamos um programa que chamamos de coach. O coach quer dizer o treinador do time, para que ele fizesse aquela equipe, aquele grupo funcionar como um time, em que ele era o estrategista, ele era o homem que cantava a jogada e definia a forma de trabalhar. Se necessário, ele até mudava um jogador lá, porque não estava funcionando bem. Quer dizer, tentar fazer com que a empresa inteira mudasse e que incentivando em cada um, na cabeça de cada um, essa ideia da iniciativa, essa ideia da responsabilidade, transformar, na verdade, essa empresa que está aqui, em vez de uma empresa, em uma coleção, em uma federação de muitas pequenas empresas. Porque cada grupo desse tem lucros e perdas, balanço e fluxo de caixa. Quer dizer, cada operação é medida como se fosse uma empresazinha separada. Então, o trabalho foi botar na cabeça de cada gerente, mas também de cada funcionário, esta noção, essa forma de trabalhar. Mudou muita coisa. Essencialmente, o que mudou muito foi o comportamento das pessoas. A participação dos funcionários em todos os níveis foi muito grande.
e tem sido muito grande. Fundamentalmente, o que mudou foi o relacionamento entre as pessoas. E talvez o que mudou, ele trouxe aquilo que para mim é o fundamental no trabalho, que você tenha a alegria de trabalhar. Mais do que resultados gerais, a ABB gosta de mostrar que com o TQM e a reengenharia, a empresa se transformou em várias outras. Com as mudanças, a unidade de distribuição de energia, por exemplo, obteve resultados significativos nos últimos 2 anos. As vendas, que em 91 foram de 10 milhões e meio de dólares, atingiram 26 milhões de dólares em 93. O lead time caiu de 150 dias para 60 dias e o prazo de entrega, que em 91 era cumprido em apenas 25% dos pedidos, hoje é cumprido em 100% dos casos. Os exemplos da Refinações de Milho Brasil e da Azéia Brown Boveri mostram claramente que com a reengenharia a empresa muda de cima para baixo e de baixo para cima, porque o que realmente muda é o coração da empresa. Com o uso intensivo e racional da tecnologia, pessoas motivadas e envolvidas, a reengenharia desmonta velhos paradigmas e prova por A mais B que nada é sagrado, que tudo pode ser mudado e transformado para melhor. Basta ter a visão e a disposição de mudar. Fazer mais com menos. Esse é o novo paradigma que a reengenharia está consolidando nas empresas. Como vimos na Refinações de Milho Brasil e na Azéia Brown Boveri, ao redesenhar a empresa, a reengenharia se utiliza dos recursos que ela já tem, potencializando o resultado global. Para fazer reengenharia é preciso ter ambição, isto é, objetivos drásticos e altos. É preciso mudar no mínimo 80%. Ter orientação para o processo. O foco está no processo de negócio e não em fases da organização. Quebrar regras. É necessário identificar e rever fundamentos assumidos como corretos. Tecnologia da informação é um viabilizador essencial. E, finalmente, motivar as pessoas para o comprometimento com a mudança. Copiar o que merece ser copiado. Essa nova máxima do mundo dos negócios está sendo seguida pelas empresas comprometidas com a excelência. É o benchmarking, um processo pelo qual as organizações promovem mudanças baseando-se nas melhores práticas de empresas líderes, ou seja, comparam-se com o que elas fazem de melhor e mudam nessa direção, equiparando-se e transcendendo. O benchmarking começou em 79 exatamente na empresa que é sinônimo de cópia, a Xerox. Hoje já se tornou uma prática disseminada entre as empresas que querem mais produtividade e mais competitividade, como a DuPont, da América do Sul. Essa ferramenta que foi adaptada à realidade da DuPont nos Estados Unidos também foi transferida para as subsidiárias na América do Sul, e isso se encaixou muito bem com os outros trabalhos que nós já vínhamos fazendo de reengenharia, de qualidade, como um complemento. E a partir daí começamos a usar bastante essa ferramenta aqui no Brasil e nos outros países da América do Sul. Benchmarking, no processo de melhoria contínua e reengenharia, permite que você utilize todo o trabalho intelectual que já foi desenvolvido por alguém. Então, nesse sentido, você não sai de uma base zero, mas benchmarking vai além disso. Você, a partir daí, você começa a identificar onde estão novas oportunidades de ganho. E aí você começa a colocar a sua inteligência, a inteligência da sua empresa, para aperfeiçoar ainda mais aquele processo. Como líder de mercado em alguns segmentos, como o de fios elastanos com a marca Lycra, a DuPont América do Sul é com certeza uma empresa que pode ser imitada. E a sua ousadia foi exatamente fazer o caminho inverso. Observar no mercado aquelas empresas que fazem bem o que para elas seriam processos críticos na sua estrutura de negócios. Resultado, tornou-se uma das empresas que mais aplicam o benchmarking. Aqui na América do Sul, como um processo novo, o benchmarking, e como qualquer processo novo,
você passa por uma fase de divulgação, né? O primeiro passo é deixar as pessoas saberem que a ferramenta existe e como ela deve ser utilizada. Então, isso implica num processo de educação também. E esse processo de educação é feito através de treinamentos formais, de discussões em grupos e depois do uso efetivo da ferramenta. Normalmente, a coisa funciona da seguinte forma: você passa a utilizar a ferramenta de uma forma piloto, em um problema específico, e mede o seu grau de sucesso, aprende com o processo. Uma vez que você aprendeu com esse processo, você aprimora, faz as adaptações necessárias, amplia a utilização e os casos de sucesso, eles vão autoalimentando o processo. Na medida em que a coisa vai dando certo, numa esfera menor, você pode ir ampliando a utilização, porque as próprias pessoas começam a ver benefício na utilização da ferramenta. A grande vantagem do benchmarking é que ele permite à empresa um atalho seguro rumo à excelência. Afinal, ao investigar as melhores práticas e incorporá-las às suas operações, a empresa identifica as inovações para aperfeiçoar a sua performance. Ou seja, ela dá saltos qualitativos num tempo menor do que gastaria se estivesse tentando inventar todo o caminho. O benchmarking na DuPont resultou numa metodologia de aplicação da ferramenta. São os seguintes os passos do benchmarking. Então você tem que se preocupar com aquilo que importa. Isso aqui faz diferença para a nossa sobrevivência no mercado ou não faz diferença para a nossa sobrevivência no mercado? Se não faz diferença, ótimo. Um dia, quando nós tivermos tempo, nós vamos estudar. Agora, se faz diferença, espera um pouquinho, vamos pegar as nossas melhores cabeças e ver esse processo em detalhes. A ferramenta benchmarking, ela diz, ok, vale a pena ver o que os concorrentes fazem, mas não se limite a isso. Tente entender quem é o melhor nesse assunto específico, mesmo fora da sua área de atuação, e veja o que é feito lá. Aí o próximo passo no processo, uma vez que você tem a permissão dessa empresa para entender o processo deles, é coletar algumas informações quantitativas que sirvam para assegurar que realmente o processo utilizado por essa outra empresa é significativamente melhor do que o nosso. Você tem que saber a parte numérica, mas o que é mais crítico no benchmarking é entender o processo que leva a esses números. E dentro da nomenclatura que nós usamos é fazer um mapeamento do processo. Muito semelhante ao que você faz num processo de reengenharia. Só que na reengenharia você faz um mapeamento do processo interno. No benchmarking você faz o mapeamento do processo de terceiro. E aí vem a outra etapa. Agora vamos comparar o nosso mapeamento interno com o mapeamento que nós fizemos do best in class. E entender por que eles têm os números tão melhores do que o nosso. E aí definir um plano de ação e implementação, porque se você não implementar todo esse esforço, não valeu nada. E medir e acompanhar os resultados. Como um verdadeiro atalho rumo à excelência, o benchmarking hoje faz parte da rotina da DuPont. A utilização dessa ferramenta está em praticamente todas as áreas da empresa. Nós desenvolvemos um trabalho de melhorar a efetividade da força de vendas e do atendimento a clientes. E nesse trabalho nós buscamos as experiências não só da nossa matriz, mas também a experiência local de outras empresas. Nós visitamos a Rhodia, visitamos a IBM e visitamos a American Express para conhecer o serviço de atendimento a clientes e o telemarketing e também como se estruturavam na força de vendas. O American Express tem uma boa experiência em telemarketing, né? É uma empresa muito voltada ao consumidor final.
E nós justamente queríamos conhecer a experiência de telemarketing, porque temos alguns produtos de consumo aqui. A Ródia é uma empresa que se alinha muito com o nosso portfólio de negócios na região. Eles também têm produtos agrícolas, têm plásticos de engenharia, têm produtos farmacêuticos como nós, né? E a IBM também é uma empresa que serve produtos industriais ao mercado, né? Então, buscamos em 3 áreas mais ou menos diferentes: mercado de consumo, mercado de produtos industriais e uma empresa que tem um certo alinhamento de portfólio com a nossa, que é a Ródia. A Dupont pôde aprender em algumas áreas onde ela estava ainda com um desempenho fraco, né? Principalmente na aferição de medidas de performance, no desenvolvimento de pesquisas de satisfação do cliente, na parte de telemarketing e também no treinamento do pessoal de marketing. Nós vimos experiências interessantes que incorporamos à nossa prática de trabalho, né? E esse modelo novo de trabalho está sendo implementado há alguns meses, né? E já vem trazendo os primeiros resultados à companhia. Para a Dupont, o benchmarking se tornou também um poderoso instrumento de melhoria contínua a partir de comparações com as melhores práticas da própria empresa. Aí, o benchmarking é feito internamente. A princípio, o que nós pegamos é tentar saber, descobrir, por exemplo, no interno, qual a fábrica, ou qual escritório, ou qual função que está predominando ou está fazendo algumas vantagens em termos de redução de custos, né? Ou em termos de eliminação de trabalhos, né? Então, você acaba pegando aquela que seria, como a gente considera como best practice, né? Que seria o melhor, né? E você estaria verificando o que aquela fábrica estaria fazendo e você tentaria migrar esses processos para outras fábricas. No passado, né, foi desenvolvido um sistema de controle de frete para controlar as faturas de frete a serem pagas às transportadoras por uma fábrica nossa de Barra Mansa. E através de um processo de benchmark também foi levado para as outras fábricas. Hoje,